Os pequenos negócios também foram os mais impactados pela pandemia de Covid-19. Estudos recentes do Sebrae mostram que os pequenos negócios podem ter perdido até 24 bilhões de reais de capitais. E é sobre esse assunto que nós conversamos agora, então, com Rafael Moreira, economista e assessor da diretoria técnica do Sebrae Nacional. Rafael, bom dia, tudo bem? Bom dia, Sebastião, tudo bem? Tudo certo. Obrigado pela sua gentileza e disponibilidade de conversar com a gente. Rafael, quando a gente vê os números é que a gente se dá conta, né, do impacto. E eu li um outro dado aqui, que entre março e junho de 2020, 716 mil empresas fecharam. E esse impacto não é só nessas empresas exatamente, né, Rafael? Qual é o impacto, qual é o reflexo em toda a economia? É isso mesmo, Sebastião. Primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer falar sobre esse estudo. A gente está falando de um estudo que tenta capturar esse impacto mais imediato da pandemia, né? Por questões de limitação de dados, né, do que a gente conseguiu do IBGE, eu e meu colega Mauro Nogueira, do IPEA, né, coautor do texto, a gente só conseguiu olhar o impacto até junho de 2020. Né? E a gente sabe que depois desse período a gente teve pelo menos mais duas outras grandes ondas de Covid que fizeram muitas das empresas ou fecharem as portas por um tempo ou mesmo terem sua demanda impactada, né, pelas pessoas receosas de um contágio. Né? Então, esse número de 24 bilhões ele é gigantesco, mas ele certamente está subestimado. Esse número deve ser muito maior por conta das perdas que aconteceram em final de 2020, todo 2021 e um pedaço de 2022, quando a gente ainda estava sofrendo os impactos da pandemia. E como você bem ressaltou, esse fechamento de empresas, ele causou perda de emprego, perda de renda não só dos empregados, mas também do empresário e de sua família. E fora isso, um conhecimento muito específico sobre cada negócio, né, que foi perdido, né, com o fechamento dessas empresas. Então, às vezes, um empresário à frente de, por exemplo, a padaria há 20 anos tinha um conhecimento não só sobre como fazer pão, né, mas também como gerir bem uma padaria, que infelizmente, por conta desse choque, né, que foi a pandemia para todos nós, vai se perder. Né? Então, por mais que se abram novas padarias, parte desse conhecimento, né, desses ativos intangíveis, né, que nós chamamos na economia, vão se perder para sempre, infelizmente. Né? Então, que é muito importante socorrer essas empresas que ainda estão enfrentando dificuldades. Pois é, e aí nesse sentido, Rafael, qual é a estratégia? Como que se pode socorrer e tentar, se é que possível, recuperar alguma coisa? Políticas públicas, certamente, né? Com certeza, né? Isso envolve desde política pública para facilitar o acesso ao crédito, né? Que é um gargalo histórico do Brasil, né? A maior parte das pequenas empresas nem vai ao banco buscar empréstimo, ela acaba pegando empréstimo com família, com fornecedores e às vezes até cheque especial, cartão de crédito, enfim, as piores formas de crédito, né? E quando ela chega e consegue um crédito no sistema bancário, muitas vezes é de maneira muito cara, né, e muito dificultosa, né? Então, o que houve, né, durante a pandemia também que está tendo impacto até hoje? Muitos dos pequenos negócios pegaram empréstimo, por exemplo, via Pronamp, que foi um programa acertado, né, para aliviar a questão do crédito, né, a questão do fluxo de caixa mínimo ali para os pequenos negócios, mas eles pegaram num cenário em que a Selic estava em 2%. Então, as taxas que eles contrataram eram em torno de 4%. Hoje, a Selic está a quase 14%, né? Então, o empréstimo que eles pegaram hoje está próximo de 20% ao ano. Né? Então, por mais que a situação esteja melhor agora, a padaria ou, por exemplo, um restaurante que ficou com atividade quase parada ali por um ano e meio, por mais que as pessoas tenham voltado, elas não consumiram tudo aquilo que não consumiram durante esse período que elas ficaram mais em casa, né? Então, as contas continuaram chegando, né? E a renda do empresário, que sobra para o empresário no final do mês, acaba que está muito comprometido. Então, é muito importante
trabalhar essa questão do crédito, principalmente, e, obviamente, do nosso lado aqui do Sebrae, é capacitação, né? Por isso que o Sebrae está sempre de portas abertas para ajudar o pequeno empresário. Esse é um caminho, né? Queria que você me falasse mesmo das estratégias nesse sentido aí de capacitação. Há um trabalho ou diferenciado, com atenção? A partir dessa pesquisa agora, muda alguma coisa também? Não, sem dúvida, né? A gente tem tentado não só atender por meio da capacitação, mas também trabalhar a questão das garantias, né? O Sebrae tem falado com BNDES e instituições financeiras, né? Para a gente poder, por meio de garantias, baratear o custo do crédito, né? Para o pequeno empresário. Também vamos falar sobre a possibilidade de renegociação, né? A gente viu aí o desenrola para pessoas físicas, né? Mas é importante também pensar em algum tipo de alívio para esses pequenos empresários que se endividaram durante a pandemia. E da parte da capacitação, o Sebrae tem diversas soluções que ajudam o empresário a se organizar melhor nas suas contas, tomar as melhores decisões do dia a dia de sua empresa. Eu cito, por exemplo, o próprio programa Brasil Mais Produtivo, que foi citado no começo do jornal, né? Esse é um programa que, com intervenção de curta duração, tem demonstrado resultados incríveis, né? Empresas aumentando o seu faturamento em mais de 10%, a sua produtividade em mais de 20%. Então, o que eu recomendo é que você, pequeno empresário, o pequeno empreendedor, o MEI também, né, que a gente sabe também que passa por dificuldades, é que procure o Sebrae. O Sebrae vai saber te indicar para a nossa melhor solução, nossa melhor consultoria, melhor curso, melhor programa. Muito bem. Rafael Moreira, falando para a gente sobre o estudo inédito do Sebrae, em parceria também com o IPEA, né, o Instituto de Pesquisa Econômica, falando sobre os impactos aí ainda da Covid-19 nos pequenos negócios. Rafael, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Forte abraço. Até mais. Obrigado, Sebastião.